Tristeza profunda, angústia aqui paralisante no peito, um sentimento da vida sem sentido, sem graça, sem colorido, a cabeça bombardeada de pensamentos negativos. Isso são sintomas que provavelmente você já ouviu falar ou talvez já tenha experimentado relacionado à depressão. Mas a depressão, ela não ataca somente a nossa mente e a nossa parte emocional. Pelo contrário, a depressão, ela tem muitos sintomas extremamente físicos, que não tem nada a ver com somatização, que não tem nada a ver com a pessoa estar inventando. Para você ter uma ideia, cerca de 50% das pessoas que procuram pronto-socorro ou atenção primária, UBS, médicos de família, elas têm depressão. Só que menos de 20% são diagnosticadas. E esse dado é dos Estados Unidos. Imagina aqui. Quantas pessoas não ficam fazendo uma peregrinação, uma via crucis, durante meses, anos, atrás de vários médicos, atrás de vários exames, sem ter um diagnóstico correto, sem ter um tratamento que recupere a capacidade de conseguir ter energia, de sentir prazer, de ter entusiasmo na vida. Por isso que nesse vídeo eu vou falar dos 13 efeitos mais comuns que a depressão causa no seu corpo, que fazem parte do diagnóstico, para que isso possa ajudar você, caso você esteja nessa peregrinação, a dar uma luz no final do túnel, porque se tem nome, é porque nós temos tratamento, e também para que você possa fazer a diferença na vida das pessoas que você ama. Então não perca isso para você saber, porque essa informação, ela tem o poder de mudar uma vida, de salvar uma vida. Olá, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra clínico formado pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente e, como vocês podem ver, eu sou um péssimo desenhista, porque eu tentei desenhar uma pessoa e ficou mais ou menos ali um boneco do Homem de Ferro, do Hulk, enfim, um Frankenstein, ficou uma coisa bastante estranha. Mas para a gente poder gravar, né, de uma forma um pouco mais concreta, quais são esses sintomas, tá? Normalmente, meu filho, ele faz esses desenhos mais complexos para mim, porque eu não tenho habilidade, porém, ele está na época de estudar, está em época de provas finais, né, na escola, e está na época de prestar vestibular. Então, ele tá muito sobrecarregado, eu achei que eu não deveria atrapalhá-lo com isso, tentei fazer o meu melhor possível, que eu acho que a gente consegue entender mais ou menos que esse Frankenstein aqui representaria uma pessoa, tá? E aí eu vou falar em relação a isso, né, eu numerei aqui e coloquei cores diferentes. Por que eu fiz isso? Porque as cores em vermelho são, de fato, sintomas muito comuns, tá? São sintomas, talvez, os mais comuns físicos causados pela depressão, uma depressão em fase aguda, tá? Os sintomas em azul, eles são sintomas que podem ou não estar presentes, eles estão mais associados até a depressões que têm componentes ansiosos mais intensamente. Agora, os sintomas que estão aqui na cor preta, eles são sintomas que, caso você tenha esses sintomas de forma repetida, tendo feito vários exames, tendo procurado vários médicos, se você tiver esses sintomas, a chance de que você tenha depressão, de fato, é extremamente alta. São aqueles mais comuns, mais ali, digamos, quase que definidores de um diagnóstico. Então, seria importantíssimo você pensar nisso e avaliar isso. Tá bom? A depressão, então, ela é uma doença que, claro, tem muita bobagem que fala por aí, e eu falo de fato do quais são as causas verdadeiras pelo conhecimento atual. Eu sei que é complexo, eu resumo tudo isso num evento chamado Maratona Supere a Depressão, que é uma maratona gratuita, é um evento gratuito com aulas gravadas e com lives em que eu falo qual que é o entendimento mais atualizado sobre o que causa a depressão e, principalmente, eu falo quais são os tratamentos, qual é o mapa, passo a passo do tratamento mais completo, mais eficiente e o caminho mais rápido para você poder superar, curar a depressão de forma definitiva, de forma completa, de forma não medicamentosa e ter o melhor plano para você desmamar a medicação e continuar bem. E isso tudo com base no que há de melhor em termos de evidência científica e da minha experiência também, com base no que há de padrão ouro internacionalmente testado. Então, é um mapa passo a passo de o que causa e qual que é o tratamento curativo da depressão
não medicamentoso e que permite com que você, além de melhorar, também tenha a melhor chance de tirar o remédio. Então, é um evento gratuito, só que é bom você se inscrever, por quê? Porque você se inscrevendo, você entra também no grupo de WhatsApp. Tem normalmente muito PDF com exercícios, com técnicas que você pode aplicar desde o primeiro dia e que já proporciona uma melhora, e com este mapa, com essas informações, e com isso você pode avaliar se de fato você está indo no caminho certo ou não, tá? Então esse evento ocorre poucas vezes ao ano e ocorre desde 2019, então já tem aí algum tempo, mas eu não consigo fazer tantas vezes ao ano, vai ser o último evento deste ano. Então, se você tem interesse em saber quais são as causas pelo conhecimento atual e qual é o caminho passo a passo mais eficiente para o seu tipo de depressão, eu aconselho fortemente que você se inscreva e compartilhe isso com pessoas que você quer ajudar, tá? Então, eu vou começar aqui de trás para frente. Vou começar com o vermelho, depois eu vou indo aqui para o preto, para a gente começar pelos mais comuns, depois a gente ir para aqueles mais definidores, tá certo? E tudo isso daqui faz parte do próprio quadro depressivo. Isso não é algo que é somatizado, não é algo que a pessoa está fazendo manha. Não, se você entender como é o processo que causa a depressão, que não é um processo químico, que não é um processo inflamatório, apesar de que tem uma parte inflamatória e uma parte química, mas não é só isso, você entende que, de fato, isso faz parte do próprio quadro. Bom, então vamos lá começar de trás para frente, tá? Então vamos começar com o número 13. O número 13, e isso também é medido em laboratório, então você não está de manha com isso, tá? Isso é medido através de testezinhos em animais, em pessoas também com choques elétricos, medindo o quanto que a pele está, de fato, conduzindo a corrente elétrica. Por quê? Porque o número 13 é o quê? Um aumento da sensibilidade à dor. A dor física. Então, uma dor que você sentiria no nível 3, você está sentindo no nível 6, por exemplo. E isso não é psicológico. Isso tem a ver com uma alteração nos níveis de noradrenalina, quando esses impulsos nervosos chegam aqui no nosso cérebro, existe como se fosse uma comporta, vamos dizer assim, né? Essa é uma teoria, e essa comporta, ela fica fechada quando a dor não é significativa para que a gente possa prestar atenção em outras coisas. Mas na depressão, essa comporta, ela está frouxa, então a dor, ela passa. E essa comporta é feita predominantemente por neurônios que se comunicam pela noradrenalina, tá? Por isso que remédios que aumentam a noradrenalina, como o Belígia, que é a duloxetina, o Cymbalta, mesmo a venlafaxina, eles podem melhorar, mas isso é real, tá? Então, a sensibilidade à dor física está aumentada em todo o mundo. Isso não é mimimi, tá? A depressão, ela aumenta por uma questão realmente de vias neurológicas que estão ali com, vamos dizer, o portão de regulação da dor está frouxo, está quebrado. Então, isso é um dos sintomas que quase que a totalidade dos quadros depressivos tem, tá bom? Número 12. Número 12, eu coloquei aqui ligado ao estômago, né? Vamos imaginar que isso aqui é um estômago, certo? Então, aqui são alterações de peso. A alteração de peso mais comum em idosos, né, ou em pessoas acima aí dos 65 anos, é uma perda de peso. Mas, assim, a longo prazo, na maioria das outras pessoas, o que a gente observa é que há, de fato, um ganho de peso. E um ganho de peso que nem sempre está associado a um aumento de apetite. E isso tem a ver com várias alterações metabólicas que o corpo tem, porque o corpo, na verdade, ele está num processo inflamatório, ele acha que, de fato, ele está ameaçado, ele está retendo muito dessa questão de gordura mesmo, e tem uma alteração gástrica e cerebral em relação a dois hormônios que regulam o apetite, que é a grelina e a leptina. Você deve ter ouvido falar já nisso, né? A leptina, ela é da saciedade, a grelina tem a ver com a fome, então tem essa desregulação. Então, em pessoas normalmente acima de 65 anos, a gente vê uma perda de peso mais pronunciada. O que é uma perda de peso importante? Mais ou menos 10% do peso você perdeu nos últimos 3 a 6 meses, né? Então, se você pesa 70 quilos, você perdeu 7 quilos,
sem estar fazendo dieta. Ou você ganhou, tá? E isso pode vir junto com compulsão alimentar? Pode, mas pode não vir. Você pode simplesmente ganhar peso sem estar comendo demais, tá? Isso é um efeito desse equilíbrio aí da leptina e da grelina, além de outras alterações metabólicas. Então, a parte do peso, né, a oscilação do peso, para cima ou para baixo, mais de 10% do peso em 3 meses, 6 meses, isso é uma coisa muito comum, tá? E tem vários mecanismos metabólicos que explicam isso. O que mais? Agora, número 11. Número 11 é um sintoma muito comum e é o sintoma que a gente tem que erradicar. Se esse sintoma não estiver erradicado, o tratamento ainda não acabou, tá? E é o sintoma de insônia ou uma hipersonia. O que é insônia? Insônia é você demorar para pegar no sono mais do que 30 minutos depois que você deitou, ou você acordar no meio da noite e demorar para pegar no sono mais do que 30 minutos, ou seja, você acorda, não consegue voltar a dormir, ou você tem dificuldade para pegar no sono, ou você tem um sono fragmentado e acorda morto de cansaço, tá? Isso é o mais comum, tá? Mas tem alguns quadros depressivos que não são raros, em que existe o oposto. Você dorme mais do que 9, 10 horas de noite e continua sonolento ou sonolenta durante o dia. Não é cansado somente, é parar e dormir, tá? Então, se você... O ideal é que a gente durma de 7 a 9 horas. Se você dormir menos do que isso ou mais do que isso não é bom. Isso prejudica o seu nível de energia, tá? E a insônia, principalmente, ela é um sintoma que ela pode ser uma doença sozinha ou ela pode ser um sintoma. Mas o fato é que, se você tem insônia antes, você tem um risco altíssimo de ter depressão. Em 3 anos, você tem 4 vezes mais risco de ter depressão. Agora, se você trata tudo da depressão, ficou ótimo, mas o sono não foi tratado, a chance de você ter uma recaída é gigantesca, tá? Então, aqui, ó, é para a gente saber que isso aqui é um inimigo que tem que ir embora, tá bom? E tem várias estratégias para isso, não medicamentosas, tá? Bom, perfeito. Então, aqui a gente falou do número 11. Número 10. Número 10 é uma coisa que todo mundo se queixa e fica, às vezes, difícil saber se isso é da depressão ou é do antidepressivo. Mas tem como saber. O número 10, que está aqui, é o quê? Uma queda de libido. Queda de libido é queda de desejo sexual, tá? Isso é compatível com o próprio quadro depressivo, cujo sintoma central é a perda de interesse, a perda de vontade, a perda da sensação de prazer no mundo. E isso daqui está englobado nisso, mas a pessoa ela perde o paladar para todas as coisas, tá? Os antidepressivos que mexem com serotonina também causam isso, tá? Só que mais comum nos antidepressivos é ter uma alteração no orgasmo, né? E é diferente. Libido seria o desejo, tem a parte da lubrificação ou da ereção, né? E tem a parte do orgasmo. Os antidepressivos serotoninérgicos, eles costumam atuar no orgasmo, tá? Mas aqui o desejo foi embora, mas como foi embora o interesse por várias outras coisas. Então é importante a gente entender isso e tentar ver um pouco essa diferença. Não que o remédio seja maravilhoso, não, mas é que também, assim, sem o remédio também não estava bom. Então, quer dizer que a gente precisa achar uma alternativa que melhore as duas coisas, tá bom? Mas a depressão em si causa isso, tá bom? Vamos lá para o número 8 agora. Agora eu vou mudar de corpo. Por quê? Porque são sintomas não tão comuns, mas que podem estar presentes, tá? O número 8, na verdade, é todo o quadro, né, de transtorno de humor, ele pode mexer com o intestino. Você já deve ter ouvido aquela frase, né, que 95% da serotonina do corpo está no intestino. Isso é verdade, porque o intestino que vem aqui desde o esôfago, estômago, né, o trato gastrointestinal, o intestino delgado, o intestino grosso, o que faz mexer, né, o que faz o alimento ir para baixo, o peristaltismo, são neurônios serotoninérgicos. E o que isso tem a ver com o cérebro? Não tem nada a ver.
Por quê? Porque a serotonina do intestino, ela não chega no cérebro, ela não ultrapassa uma barreira que tem aqui, que é uma barreira hematoencefálica. Então, não tem a ver. A questão do nervo vago é uma coisa que é uma hipótese, mas a gente não tem muita certeza qual a participação do ponto de vista intestinal do nervo vago nisso, na depressão, tá? Não que ele não é importante, mas a gente não tem uma ideia de que se existe uma alteração no intestino e que isso estimula o nervo vago, logo isso causa depressão. Isso não é provável, tá? O problema da depressão e o intestino é porque a microbiota, que são as bactérias que moram aqui, que são muito boas para a gente, na maior parte das vezes, devido a alterações tanto inflamatórias quanto alimentares, elas vão dando lugar a bactérias que não são tão boas. E isso ativa o sistema imune, ativa o sistema inflamatório, e aí se tiver outros componentes inflamatórios, isso faz uma sopa inflamatória no corpo, e isso vai atacando lá o cérebro. Mas isso eu explico com mais detalhes na maratona, tá? Mas o que pode ocorrer? Pode ocorrer qualquer alteração intestinal. Uma alteração intestinal que tem muito a ver com a ansiedade, mas também está presente na depressão, é o quê? Uma constipação. É comum ter diarreia? Diarreia é comum ter ansiedade, tá? Na depressão é mais comum ter constipação, a não ser no início de algum remédio. Porque, por exemplo, a sertralina, ela costuma dar diarreia nos primeiros dias, porque mexe aqui com a serotonina do intestino, tá certo? Então, constipação é um sintoma que não é tão comum, mas ele está mais presente do que diarreia em pessoas que têm depressão, tá? Bom, agora a gente vai para o 7, né? O 7 eu coloquei aqui nos vasos sanguíneos. Isso é um sintoma que tem a ver com ansiedade. E tem muitos quadros depressivos que têm sintomas ansiosos. Como é que a gente diferencia? A depressão é uma perda da capacidade do sensor do prazer, da vontade, da energia, do desejo, da motivação. A ansiedade, ela é um aumento do sensor de alarme de perigo. Você pode ter os dois, né? Só que aí a gente vê qual que é daqueles que está atrapalhando mais a sua vida. Se você está preocupado, só que você chega em casa, você não tem energia para fazer nada, você não tem ânimo, você não vê graça nas coisas, você sente uma solidão, mas ao mesmo tempo você não quer se socializar. Isso são sintomas predominantemente depressivos que podem vir junto com momentos de preocupação e ansiedade, tá? A gente sempre vê aquele que está atrapalhando mais a vida e, na dúvida, a gente vai tratar a depressão primeiro, tá bom? Aqui, o que eu coloquei? Que aqui, os vasos sanguíneos, eles, da periferia do corpo, ou seja, das mãos, dos dedos, eles se contraem para que tenha mais sangue nas artérias que vão levar lá para o coração. Quando contrai os vasos das mãos, dos pés, o que a gente sente? A gente sente mãos e pés gelados, porque tem menos sangue, tá? Isso é um efeito da noradrenalina, tá? Não tem nada de errado, não, tá bom? Então, os pés estão aqui, e aí eu por isso coloquei aqui que vai o sangue para as artérias, para ter uma questão muscular, principalmente se tem sintomas ansiosos presentes, tá certo? Bom, o número 6 também é um sintoma comum em depressões ansiosas, né? Porque na ansiedade tem esse sensor de alarme que está desregulado, e quando ele está desregulado, ele quer preparar o corpo para perigo. E o que é preparar o corpo para perigo? É fazer com que tenha muito oxigênio no músculo. Tá? Uma das formas que se faz isso, além de levar sangue aqui para o meio, é aumentar o ritmo da respiração. E o que acontece? A gente aumenta o risco da respiração, só que a gente não está fazendo nada, a gente está parado, não está correndo. Isso faz com que aumente muito o oxigênio no sangue e diminua muito o gás carbônico. E isso faz com que a gente tenha uma sensação de asfixia ou do ar faltando. Olha que loucura, né? Então quer dizer que aqui é por conta desse alarme falso, caso haja um sintoma ansioso, ele faz você respirar mais, você fica com mais oxigênio, ele não está sendo gasto, e o excesso de oxigênio altera o pH do sangue e engana o cérebro. Isso tem vários mecanismos dizendo que você está, de fato, sufocando, mas você não está. Por quê? Porque isso é um excesso de oxigênio, não tem como, tá? E tem vários mecanismos pelos quais isso ocorre, mas tem essa sensação
do ar faltando. E como tudo na parte mental, né? Quanto mais a gente presta atenção nisso, mais isso fica forte. Qual que é a estratégia mais eficaz para isso, a curto prazo, é o quê? É você, ao invés de, pode tentar respirar fundo, respiração diafragmática, se você já está craque nisso. Se não, você vai o quê? Você vai puxar o ar e vai prender. Você vai prender ele por uns 8, 10 segundos e aí você solta devagarinho. Depois de novo, puxa, prende, solta devagar. Por que você está fazendo isso? Porque aí aumenta o nível de gás carbônico, diminui o nível de oxigênio, e isso faz com que o seu corpo, ele paradoxalmente entenda que você não está asfixiando. Então, o que ocorre aqui é uma asfixia por excesso de oxigênio, tá? Isso é como se fosse um truque que causa no nosso cérebro. Ele fica um pouco enganado, tá bom? Mas não tem como morrer disso, tá bom? E ficar prestando atenção nisso só vai fazer piorar, saber que isso faz parte, ok? Eu fiz os exames, vou fazer isso de puxar o ar. Então, inspira, segura, solta devagar. Inspira, segura, solta devagar. Isso tende a melhorar em poucos segundos, poucos minutos, tá bom? Perfeito. Então, aqui a gente falou do número 6. Agora a gente vai falar do número 5, que está aqui, né? Então, o número 5 está aqui na cabeça. Na verdade, é o quê? É dor de cabeça. Tem a ver com a sensibilidade à dor que está aumentada, tem, claro. Mas aqui a pessoa pode ter tanto dor de cabeça, que se configuraria com uma cefaleia tensional, que é mais associada à ansiedade mesmo, né, devido à tensão dos músculos que irradia para a cabeça no final do dia, mas também aumenta o risco de enxaqueca. Quer dizer que a depressão causa enxaqueca? Não, não causa. Mas ela aumenta o risco da pessoa ter enxaqueca, assim como ter enxaqueca aumenta o risco de ter depressão. Quer dizer que provavelmente as duas coisas têm origens comuns do ponto de vista genético, tá? Ou do ponto de vista de mecanismo de formação. Então, dor de cabeça e enxaqueca, elas vão ficar maiores, tá? Mas não é que uma causa a outra. Provavelmente as duas, elas vêm de mecanismos muito próximos, tá? Mas o tratamento é diferente, mas isso tende a estar pior, tanto devido à sensibilidade à dor, quanto devido a processos que talvez sejam comuns, tá? Entre a enxaqueca e a depressão. Perfeito. Bom, então agora a gente vai para o número 4. Então agora a gente vai chegar naqueles que são da cor preta, que são aqueles que, apesar de que talvez não seja tão comum, caso eles estejam presentes, são aqueles que mais indicam que existe um quadro depressivo. E os clínicos comem bola com isso, eles não são treinados para isso, eu sei, o mundo não é ideal, mas assim, uma vez que você sabe disso, você tem, né, autonomia para procurar outros médicos, para investigar, e é importante investigar também, tá? Não quer dizer que isso é um diagnóstico, isso é o que vai levantar uma suspeita, tá? Bom, então o número 4, que já entra nisso, é uma sensação, eu coloquei aqui em cima, mas poderia até ser um pouco embaixo, mas uma sensação de desequilíbrio. Equilíbrio. Isso, por exemplo, meu avô, quando teve depressão, ele tinha muito isso, tá? Isso tem a ver tanto com a parte do sistema vestibular, que seria o labirinto, né, que o pessoal chama popularmente, mas também com o fato de que as pernas estão muito fracas, que a gente vai ver. Então, de fato, a incoordenação para andar, a fraqueza, essa questão de desequilíbrio, isso é algo que pode estar presente, principalmente em idosos, e isso fala até mais a favor de depressão, tá? Mas não são só esses sintomas. O que mais? Então, a gente falou aqui do desequilíbrio. O que mais? O sintoma 3. Aqui, isso daqui é um sintoma que ele é chave, né? Principalmente em depressões que tem muito sono, tá? É um sintoma de um músculo pesado. Isso é diferente do músculo cansado. O músculo pesado é como se ele tivesse o quê? Impregnado por chumbo. Isso tanto nas pernas quanto nos braços também. Mais de manhã.
e está mais associado a esse excesso de sono. Isso é chamado de paralisia em chumbo. Por que isso acontece? Várias hipóteses, mas uma coisa que ocorre, que isso não é tão simples de entender, mas que de fato dá para entender caso a gente tenha uma ideia mais ou menos do sono, né? A depressão, ela altera a arquitetura do sono. Só que a depressão não faz você ter menos sono REM. O sono, ele tem basicamente duas partes, né? Tem o sono REM, que é onde a gente sonha, e tem o sono não REM. O sono não REM tem a parte superficial, que não serve para muita coisa, e tem a parte profunda, que é o nível 3, o nível 4. A parte profunda do sono, o sono profundo, ele é muito importante para restaurar a nossa parte física. Ele restaura a imunidade, ele restaura a parte muscular, ele restaura a parte de energia muscular mesmo no corpo, tá? O que ocorre na depressão é que tem um excesso de sono REM. Por incrível que pareça, a pessoa ela sonha muito mais do que ela tem sono profundo. Isso faz com que às vezes ela durma demais, mas acorde cansada, porque o corpo não regenerou. E isso fica mais comum de manhã. Realmente a pessoa sente que tem músculo, tem chumbo no músculo e é difícil mexer. Às vezes ela até reclama de dor, mas assim, o movimento é uma coisa que tá difícil, às vezes até pensar nisso, porque não tem esse sono profundo que é restaurador de fibras musculares, tá? A explicação mais simples seria essa. Não tem nada de errado. Eu sei que parece estranho, talvez nunca ninguém tenha te dito, mas isso tudo já é bastante descrito. Isso é muito mais característico de que talvez tenha um quadro depressivo, caso você tenha feito outros exames, tá? Número 2 é diferente disso, tá? É o quê? É uma sensação de fraqueza muscular. Opa. Fraqueza. É diferente disso? É, aqui a sensação que, assim, tem um chumbo ali, você tem que carregar um peso. Aqui é a sensação que você está fraco do ponto de vista muscular. Até pessoas que têm isso, né, pacientes que costumam ir na academia, eles conseguem levantar menos peso. Né? Tem um prejuízo muscular mesmo, também devido a alterações de imunidade, alterações inflamatórias, e essa alteração do sono não REM, tá? Mas aí não é tanto um peso, o peso é mais de manhã, mas aí ao longo do dia vai tendo momentos de fraqueza muscular mesmo, tá? Isso a pessoa levanta menos peso mesmo, isso é bastante físico, tá? E tem um último sintoma, que ele é diferente. Então, a gente está vendo diferenças de sintomas que são parecidos. Aqui é músculo com chumbo, difícil de mexer. Aqui é fraqueza, você consegue mexer o músculo, só que você consegue fazer pouca coisa com aquilo, a gente está fraco, né? E o número 1, ele é um sentimento de fadiga. E a fadiga, eu coloquei aqui no cérebro. Por quê? Não que seja só isso, né? Às vezes se confunde, mas a fadiga, ela teria muito a mais a ver com a antecipação de que eu vou ficar cansado fazendo aquilo. Então a gente antecipa que aquilo vai ser muito cansativo e muito difícil, né? Lembrei agora até, não sei se isso é uma coisa que, enfim, né, deve ser idade, que tinha, né, um personagem no Chaves, né, que fala, era, sei lá, né, um carteiro, que fala, você não pode fazer isso aqui, não, porque eu quero evitar a fadiga. E essa frase é interessante, porque evitar a fadiga, isso coloca a fadiga como algo que você está antecipando. Então, aqui, além de você estar fraco, você antecipa que as coisas vão ser muito difíceis de serem feitas. Você tem, então, um cansaço antecipatório, além, claro, do cansaço muscular mesmo. E isso vem com uma sensação ruim, vem com uma sensação, claro, vem outros pensamentos de culpa, de uma série de outras questões da depressão, e isso é uma sensação relacionada à fadiga. Né? A fadiga ela tem a ver com esse significado antecipatório de que as coisas vão ser muito trabalhosas. Se você tem sintomas físicos e tem procurado médico por desequilíbrio, por fadiga, por fraqueza muscular ou por sensação de
o músculo estar pesado, pernas pesadas, braços pesados, e você fez exames e isso não revelou nada, é extremamente importante que você pense em depressão. Não faça um diagnóstico pela internet, é importante ser feito por um médico ou por um psicólogo, mas é importante que você tenha o foco especificamente nisso, porque essa é a principal hipótese, tá? Claro, é importante descartar outras coisas, mas mesmo que você, por exemplo, tenha um déficit de vitamina B12 ou uma alteração de tireoide, imagine que você corrigiu isso. Se você corrigiu, em menos de um mês tem que melhorar. Se não melhorou, tem que pensar em depressão, porque estatisticamente são os sintomas que mais levam as pessoas ao pronto-socorro e fazem com que as pessoas demorem anos, meses, às vezes décadas, para ter o tratamento, porque fica se colocando ali esse sintoma físico como enfim, né, fica como se fosse uma rodinha de hamster correndo atrás disso e não se acha, tá? E os tratamentos para depressão são vários tipos, a medicação, ela nem sempre é necessária, aliás, a maioria das vezes ela não mas às vezes ela é até para ajudar, mas ela nunca é suficiente, porque de fato o tratamento da depressão se baseia em nós reativarmos no cérebro a área da energia, a área do prazer de antecipar o prazer no futuro, de antecipar, ou de sentir o prazer no presente, de lembrar que você já deu conta disso e de você conseguir se concentrar nas coisas lá fora para se conectar, para voltar a ter confiança e ter gana, energia para poder agir. Claro, também diminuir os sintomas angustiantes. E isso é feito através de treinos específicos para áreas cerebrais. O antidepressivo, outros remédios, a alimentação, tudo isso são facilitadores do treino. Tá? Eles são adubos de sinapse, mas o adubo é importante ter. Só que é importante a gente ter algumas outras células, que são os jardineiros, só que é importante a gente ter a luz. E o que é a luz? A luz é a gente ter treinos específicos, mas muito graduais, baseados no nível de energia atual da pessoa, mas que vá sendo como uma musculação para esse centro do prazer, da energia, e esse centro que projeta a gente para o futuro, tá? Esse é o principal tratamento, essa é a base do tratamento para depressão. Por incrível que pareça, que você provavelmente nunca ouviu, isso é feito através, principalmente, de um tipo de terapia chamada de ativação comportamental. Isso eu vou falar em outros vídeos, tá? Mas que são treinos bastante práticos e isso é isso é assim, excepcionalmente eficiente e a longo prazo, isso feito junto com outras estratégias de terapias interpessoais e de mindfulness, isso previne recaídas e o antidepressivo é péssimo para prevenir recaídas. Mas, se a gente diagnosticar e fizer isso, claro, quanto mais cedo melhor, mas independentemente do tempo, a gente tem uma alta chance de sucesso. O problema é que isso é pouco divulgado, pouco disponível, e às vezes a gente fica meio que correndo em torno de um labirinto que não sai nunca, tá? Então, assim, depressão tem sintomas físicos, e são eles que levam a pessoa ao pronto-socorro e fazem ela ter uma via crucis. Todos esses podem estar presentes. Agora, se você tem esses que eu coloquei em preto, aí assim, olha, não dá para dar certeza, mas é muito provável que haja um quadro depressivo caso você tenha escolhido outras causas, e isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque aí a gente já sabe um alvo, a gente vai precisar o quê? Ter informações e ter um tratamento, tá? E tudo isso eu falo com mais detalhes na maratona, convido você, se tiver mais interesse, em participar, porque a gente fala todo o processo metabólico, todo o processo endocrinológico, inflamatório, que leva a esse padrão, e que não tem nada a ver com o que o pessoal fala por aí, porque se tivesse a ver, ninguém teria mais depressão, mas a gente só dá nome se tem utilidade, tá? Eu esqueci de falar um detalhe aqui, que é o 9, né? Olha só, estava vendo aqui. O 9 é uma coisa que muita gente se queixa, tá? Isso é comum também, que é uma perda de visão. Ou a visão mais embaçada. Isso é comum em ansiedade também, porque a ansiedade ela faz com que os músculos do olho fiquem muito focados para dentro e você perde um pouco a noção da visão periférica, tá? Mas isso pode ser também uma coisa que seja comórbida, ou seja, pode ser que você tenha uma dificuldade visual e depressão ao mesmo tempo, tá? Mas essa queixa não é incomum,
mas normalmente isso está associado a sintomas ansiosos, que tendem a melhorar também, tá? Alguns remédios causam isso? Causam, mas o próprio quadro de humor pode causar também, eu só esqueci de falar aqui, tá? Então, também, se você tem isso, não pode, passa no oftalmologista, mas ok, também pode fazer parte aqui do nosso catálogo, tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu quero fazer um acordo com você, tanto de deixar o like aqui, porque eu esqueço de pedir, porque isso é importante para espalhar essa informação, que assim, isso daqui tudo é extremamente óbvio para quem é da área, só que ninguém fala isso, o pessoal fala dando um monte de coisa de serotonina, sabe, sei lá o quê, que já não é o que funciona, né? Então é importante que você espalhe essa informação, uma vez que, basicamente, essa é a minha profissão e isso é o que vai ajudar a gente a conseguir o quê? Um tratamento, tá? Espalhe essa informação, deixa um like aqui, isso dá para o YouTube enfim, um sinal aí que esse vídeo é relevante e compartilha isso com o máximo de pessoas que você tiver, principalmente aquelas pessoas que ficam indo o tempo todo no pronto-socorro, reclamam o tempo todo de dor crônica, tá? Porque é provável que elas possam ter um quadro de humor e que isso não é vergonha, isso é um quadro biológico que a gente tem nome. Se a gente tem nome é porque tem tratamento, tá? E o tratamento ele visa ser curativo, ou seja, recuperar totalmente os sintomas, desaparecer os sintomas, recuperar a parte de mentalidade, de produtividade, de relacionamentos e prevenir recaídas. E tudo isso é possível caso, claro, né, a gente faça o diagnóstico e o tratamento certeiro. Certo? É isso. Até o próximo vídeo. Um abraço.